Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Vamos seguir aqui falando a respeito da energia da biomassa. No bloco anterior a gente falou a respeito dos resíduos sólidos urbanos, já falamos a respeito dos resíduos agroindustriais e agora a gente vai falar um pouquinho dos resíduos industriais, tá? Então, pessoal, o resíduo industrial é aquele que está mais relacionado com o beneficiamento da matéria-prima, tá? Seja ela de fim agrícola, de fim florestal ou de alguma outra finalidade, tá? Então, basicamente, dentro desse contexto, a gente vai ter o setor siderúrgico, a gente vai ter a indústria de alimentos, a indústria madeireira, a indústria de papel e celulose, dentre outros, né? Aqui destacando as principais que a gente consegue fazer aproveitamento de biomassa, tá? Bom, pessoal, dentro do setor siderúrgico, a gente está falando principalmente do setor da indústria de carvão vegetal, tá? Nesse caso aqui, o setor siderúrgico, ele utiliza muito desse carvão vegetal para a produção de ferro-gusa ou aço, tá? Nós temos aqui, né, a região de Volta Redonda, né, no Rio de Janeiro, que é um dos maiores produtores de aço do país. E aí, dentro desse contexto, você, a partir do carvão vegetal, né, do aquecimento produzido nesses alto-fornos, você consegue fazer um reaproveitamento desse material lá, tá? Então, um dos reaproveitamentos que pode ser utilizado é que a partir desse ferro-gusa produzido, né, você vai ter ali um certo carvão, uma fuligem ali, né, um combustível derivado desse carvão. Esse combustível ele é rico em alguns elementos ditos residuais, né, como silício, manganês, fósforo, enxofre, tá? E aí, a partir dele, você consegue fazer a obtenção de outras ligas de ferro e aço, de outras características, tá? Então, é um aproveitamento muito interessante. Os alto-fornos, né, que estão presentes aí nessa siderurgia, né, de transformação de ferro, ele tem, então, uma grande chaminé, ela é externamente revestida por um metal, e internamente você tem um material refratário ali que vai elevar a temperatura. E aí ela vai ser, né, vai proporcionar algo mais ou menos desse tipo. Então você vai jogando ali o coque, né, ou o minério, que vai ser esquentado. Ele vai sendo aquecido aqui, vai sendo fundido dentro do alto forno. E aí você vai tendo ali a saída das escórias ou da gusa, tá? Que é aquela fuligem que sobra ali do processo, tá? Essa fuligem, ela pode ser aproveitada, por exemplo, para a formação de briquetes, tá? De novos tipos de material que podem ser aplicados tanto na produção de outros ligas metálicas, né, quanto também para aproveitamento, por exemplo, em queima, tá, ou requeima. Então você tem essa característica. Os resíduos industriais da produção de alimentos, principalmente bebidas, é também um outro importante elemento, né, que pode ser reutilizado, tá? A grande característica desse tipo de resíduo está na grande quantidade de efluente. Então, a grande característica aqui não é nem tanto na matéria orgânica sólida, mas principalmente na matéria orgânica na forma líquida, na forma de efluente. Então, geralmente, processos industriais desse tipo possuem diversas lagoas para tratamentos, né, desse esgoto industrial. São diversas formas de tratamento utilizadas, técnicas eletroquímicas, tratamentos biológicos, tratamentos químicos, processos oxidativos, que no final vai te produzir ali um lodo, né, ou algum outro tipo de efluente, e dependendo da sua aplicação, né, por exemplo, se você colocar ele em um bioreator, você vai ter ali uma produção de biogás que pode ser utilizado ali para produção de bioeletricidade, ou a produção de um lodo, e esse lodo pode ser beneficiado para produzir um briquete ou algum outro tipo de
extração, né, de minerais ali para fertirrigação, qualquer coisa desse tipo. Então você tem, né, um aproveitamento muito interessante desse tipo de indústria, né, indústria alimentícia. Os resíduos industriais da indústria da madeira, você está falando basicamente de biomassa carbono, né? Ele é muito utilizado principalmente em processos de produção de carvão, cinzas, briquetagens, tá? Então você vai pegar ali cascas, cavacos, né, pó de serra, maravalha, e aí você tem um grande potencial para queima, né? Seja para produção de calor, pura e simplesmente, seja para produção de energia elétrica. Temos também os resíduos da indústria de papel e celulose. E aí a gente está falando principalmente das cascas, cavaco, né, e mais especificamente da lixívia ou licor negro, que é esse processo, né, ele é muito semelhante ao petróleo, mas não tem as propriedades do petróleo, né? E ele é resultante basicamente da lavagem, né? De você fazer a lavagem com água várias vezes na madeira durante a produção do papel. Então ele vai produzir essa lixívia aqui, né? E esse resíduo, ele é um resíduo muito interessante, que sai ali, né, do digestor, né? Sendo o elemento responsável ali pela cozedura, né, da madeira, né, para retirar os componentes indesejáveis, né, a extração da própria lignina, né, e outros materiais ali daquela celulose, tá? E aí essa lixívia, né, ela pode ser utilizada tanto para extrair outros finos dela, quanto para extração de calor, né? Você consegue beneficiar ela para extração de calor, né, com um certo poder ali de queima, tá? Temos também os resíduos orgânicos e subprodutos da biomassa de produções da área pecuária. Aí a gente vai destacar basicamente a suinocultura, a bovinocultura e a avicultura. Qual que é a grande questão, né, dessas produções? São as produções de confinamento, tá? Você tem grande produção de biomassa, são muitas toneladas de biomassa, de resíduo produzido para cada tonelada de carne produzida, tá? Então isso aí gera um grande passivo ambiental. E aí a principal forma encontrada para a destinação correta é a utilização das lagoas, né? As nossas lagoas de biodigestão anaeróbica, tá? As lagoas cobertas, né? Que no caso um biodigestor canadense. Através dessa lagoa coberta ocorre todo o processo de biodigestão anaeróbica e, graças ao processo de biodigestão anaeróbica, vocês vão, né, as bactérias ali anaeróbicas vão conseguir produzir o biogás, e esse biogás pode ser, por exemplo, utilizado em um motor desse tipo aqui, é um motor modificado para a produção de eletricidade. Então você tem ali o que era antes um dejeto, um passivo ambiental muito grande, você pode produzir eletricidade. E aquele fluido tratado, ele vai para uma outra lagoa depois, uma lagoa de decantação ali, né? Vai aguardar mais um tempo ali. Depois ele pode ser reutilizado, por exemplo, para fertirrigação de pastagens, né? Então é uma outra destinação muito interessante. Bom, pessoal, para fechar nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui dos biofluidos, tá? Que é a biomassa extraída, né, a partir de óleos vegetais, né, de plantas produtores de óleos vegetais. São as famosas oleaginosas, né, aquelas sementes ou castanhas, né. Então, essas plantas oleaginosas são todas aquelas plantas que possuem óleos ou gorduras ou outras essências que podem ser extraídas, tá? Então a gente está falando, por exemplo, da semente de soja, né, que você tem ali o óleo de soja, você tem a semente de girassol, você tem o óleo do girassol, você tem a semente de canola e óleo de canola. Porém, a maior produção mundial que nós temos aqui no Brasil é a produção a partir do óleo de palma, tá?
do fruto da palma, da palmeira, você consegue extrair ali o óleo de palma, que é uma matéria-prima muito interessante, muito importante para a produção de biodiesel, tá? Então essas oleaginosas, elas são utilizadas principalmente para a produção de biocombustíveis, bioóleos, biofluidos, que junto com outros materiais vão compor os biocombustíveis, né? Então você tem, por exemplo, a produção de biodiesel, onde um percentual, né, daquele diesel ali, você tem uma parcela de matéria inorgânica e tem uma parcela de matéria orgânica ali presente. Seria semelhante ao caso da gasolina, né? Nossa, que você tem ali uma parcela de matéria inorgânica, né, do petróleo, mas você tem ali uma parcela, né, uma mistura de matéria orgânica oriunda do álcool, né, do etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje. Então, a ideia da aula de hoje foi contextualizar um pouquinho melhor para vocês compreenderem, né, melhor quais são, né, os potenciais de biomassa que podem ser encontrados por aí. E a partir desses potenciais, o que a gente consegue produzir através de cada um deles, né? Esse aqui é o livro que a gente utilizou como referência, né? O Biomassa para Energia, o livro do Luiz Augusto, do Electo e do Edgardo, um livro muito bom, né? Da editora da Unicamp, que detalha muitíssimo bem a produção, né? A extração de energia a partir de cada uma dessas diferentes fontes de biomassa. Então fica aí a recomendação para vocês a respeito desse livro. Pessoal, agradeço pela participação de vocês. Eu sei que é um tema muito vasto, muito relevante, né? Então eu peço por gentileza que vocês, né, se for necessário, assistam novamente a aula, façam a leitura do material, tá? Dos slides dessa aula. E o principal de tudo, consultem também os materiais complementares que estão disponíveis aí na plataforma Moodle, tá? Então vou deixar ali alguns materiais complementares para auxiliá-los aí durante a leitura, durante o estudo de vocês. Façam também atividade relacionada a esta aula, tá? Que também está disponível na plataforma Moodle, ok? Pessoal, meu muito obrigado. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida eu estou à disposição através do chat, do fórum ou, né, do e-mail e do grupo do WhatsApp. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.